Boa noite aos amigos que já estão entrando. Vamos aguardar só mais uns 2 ou 3 minutinhos para que nós possamos iniciar o nosso tema de hoje. Boa noite, boa noite. Vocês me ouvem bem? Boa noite, Verônica, Sônia, Karen. Prazer ter os amigos conosco na noite de hoje. Bom, gente, são 20 horas e 2 minutos. Vamos então nos harmonizar um pouco com uma prece inicial, buscando a harmonia do nosso Mestre Jesus. E depois nós iniciamos aí falando um pouquinho sobre o tema proposto na noite de hoje. Vamos então elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo sempre a nosso Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, falando um pouco mais sobre os seus ensinamentos, um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, um pouco mais sobre o que nós estamos aprendendo. Que nós sejamos todos unidos nessa noite, com o mesmo pensamento, unidos aos nossos amigos encarnados, amigos benfeitores, e vamos pedindo a todos os nossos benfeitores que nos auxiliem nessa noite de hoje e que nós possamos explanar da melhor forma possível o tema proposto de hoje. Assim seja, graças a Deus. Seguir aqui. Então, boa noite a todos. Agora, uma boa noite oficial. Hoje o tema proposto foi os sãos não precisam de médicos, né? Mais uma vez estamos aqui, unidos com os nossos amigos do Centro Espírita Caminho de Damasco, para mais uma palestra, né? Estamos procurando fazer palestras todas as segundas-feiras à noite, a partir das 20 horas, através desse mesmo canal, através do Facebook. E depois nós compartilhamos o mesmo vídeo no YouTube, que nós montamos um canal também da nossa casa para facilitar, né, a comunicação e a transmissão dessas palestras, né? Então, o tema de hoje, os sãos não precisam de médico, né? Isso aí nós vamos encontrar no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também no Evangelho de Mateus. Logicamente, né, quando nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, são pensados alguns trechos dos Evangelhos, né, e explanados lá. No caso de hoje, esse trecho foi tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 9,
versículos de 10 a 12, que diz o seguinte: Estando Jesus à mesa em casa desses homens, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez com que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. A partir daí, nós já conseguimos ver que Jesus ele sempre esteve entre as pessoas necessitadas. Todas as passagens e os ensinamentos dele sempre estiveram pessoas necessitadas à sua volta. E os discípulos, né, obviamente que também eram pessoas do povo, escolhidas junto ao povo, né? E esses discípulos ajudavam muito, né? E estavam sempre à disposição do mestre para auxiliar a todos os necessitados que ali chegavam. Na nossa casa espírita, quando nós formulamos os nossos cursos, nós sempre incentivamos os nossos alunos a, quando for estudar um trecho igual esse, procurar entender o contexto, né? Assim como qualquer texto que nós formos ler, o ideal é que nós entendamos o contexto. Então nós tiramos do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos 10 a 12, mas se nós lermos um pouquinho antes e um pouquinho depois, talvez nós entendamos melhor, né? Então, se nós formos ler, por exemplo, este capítulo inteiro de Mateus, ele tem, que é o capítulo 9, ele tem 38 versículos. Obviamente nós não vamos ler todos eles aqui, porque não é o nosso objetivo. Mas se nós, como o nosso objeto de estudo hoje são os versículos de 10 a 12, se nós lermos os que antecedem a eles, talvez nós vamos entender um pouquinho mais também sobre o que Jesus quis dizer, qual é a mensagem que Mateus também trouxe. Então, quando nós chegamos lá nos versículos que antecedem, né? Versículo 1, por exemplo, diz lá: E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é a mais fácil? Dizer: Perdoados são os seus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. E levantando-se foi para a sua casa o paralítico. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Tal poder aos homens. Ou seja, todos os homens têm este poder, né, de glorificar e de curar, entre aspas, os seus irmãos. Né? Já no versículo 9, diz lá: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Mateus é o discípulo Mateus, é o apóstolo Mateus, né? E aí nós já entramos nos versículos 10 e 12, que é o nosso objeto de estudo de hoje. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos.
E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Então vocês veem que Jesus, ele veio para atender aos necessitados, aos enfermos, aos doentes. Ele não veio para atender aos sãos. Aí vem uma pergunta interessante, né? Quem são os sãos e quem são os enfermos? Nós podemos nos considerar sãos ou nós podemos nos considerar enfermos? Antes um pouquinho disso, como foram citados, eu acho que cabe uma explicação e um esclarecimento. Porque foram citados lá os publicanos, os fariseus e os escribas, né? Publicano nada mais era que coletores de impostos. Eram pessoas do povo que eram escolhidos por Roma, né, para coletar impostos e entregar a Roma esse dinheiro para que Roma pagasse e sustentasse toda aquele glamour, toda aquela riqueza que existia lá. Porém, os publicanos, eles não se contentavam a arrecadar os impostos que seriam destinados a Roma apenas. Eles também acabavam por pegar um pouco de dinheiro para eles. E ficavam ricos. Ficavam realmente homens ricos, de famílias abastadas. Porque se Roma dizia, vocês têm que coletar 10%, por exemplo, eles iam lá e coletavam 15%. E esses 5%, esse excedente, ficavam para eles. Então, eu não preciso dizer que os publicanos eram pessoas odiadas pelo povo. Eram pessoas evitadas, eram pessoas mal-vindas, né? E o povo, como um todo, não o toleravam. Porém, os fariseus e os escribas também não gostavam dos publicanos, porque eles tinham que pagar impostos. E eles sabiam que os publicanos acabavam ficando com parte desse dinheiro. Então, os fariseus e os escribas, que foram citados aqui, eles também não gostavam, não é? Fariseus, quem eram os fariseus? Eram grupos de judeus devotos ao Torá. O Torá eram os 5 primeiros livros da Bíblia que nós conhecemos hoje. Eles surgiram lá por volta de dois séculos antes de Cristo e foram os criadores da sinagoga. Eles é que criaram a sinagoga que temos até hoje, né? Então, esses são os fariseus. Eram ditos homens do templo, eram sacerdotes, eram pessoas que trabalhavam para as sinagogas, né? Já os escribas eram homens da antiguidade que dominavam a escrita. Por dominarem a escrita, eles eram contratados pelos mandatários para redigir leis, redigir várias leis, vários textos. Então eram chamados também de doutores da lei, né? Então vocês veem que eram grupos diferentes, porém eram grupos que, de um modo geral, o povo não gostava muito. E eles também não se davam muito bem entre eles, né? Porque o publicano cobrava imposto dos outros, né? O fariseu, ele olhava sempre mais para a parte, né, da Torá, da sinagoga. Já o escriba, ele ditava leis, né? Ele escrevia leis. Então eram grupos que também entre eles não se conviviam muito bem. Daí veio a crítica. Por que Jesus escolheu a casa de um publicano, que era um cobrador de impostos, para atender aos pecadores, né? Quem teceu essa crítica nessa passagem evangélica foram os escribas, né? Então, por que Jesus ele escolheu a casa de um publicano, que era um impuro também, né? Segundo os escribas, para atender a pessoas impuras, né? Só que Jesus, ele não se negava. Jesus, ele estava sempre pronto a atender a todos que chegavam até ele, né?
Seguindo um pouco adiante no Evangelho de Mateus, nos versículos 16 e 17, ele cita o seguinte: ninguém deita remendo em pano novo, de pano novo em roupa velha, e ninguém deita vinho novo em odres velhos. Odres eram aquelas bolsas de couro em que se guardavam vinho, né? Então, não se usaria, né, pano novo para remendar roupa velha, e nem se colocaria é, vinho novo em odres velhos, né? Então eles se achavam melhores do que os outros, né? Então eles não poderiam estar em contato com essas pessoas que eles mesmos julgavam ser impuras, né? Então não tinha cabimento para eles Jesus estar no meio dessas pessoas. E por isso que Jesus era muito criticado, né, por todos, por Roma, pela igreja, pelos doutores da lei, porque Jesus estava sempre atendendo aos necessitados. Aí vem uma pergunta básica, né, e é para nossa reflexão. Nós somos sãos ou nós somos enfermos? Né? Eu deixo 2 segundinhos para que cada um de nós pensemos. Eu sou são ou eu sou enfermo? Eu necessito do auxílio de Jesus ou eu não necessito de auxílio de Jesus? Pensando que, na máxima que Jesus disse, os sãos não precisam de médicos. No livro O Consolador, que também é um livro muito interessante, que é um livro de perguntas, né, e respostas, na questão número 95, é perguntado a Emmanuel: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Então, segundo a medicina, como que nós devemos considerar a saúde? Emmanuel facilmente responde o quê? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Então, a saúde é a harmonia da alma, olhando pela visão espiritual, onde há necessidade de nós experimentarmos essas moléstias transitórias no planeta Terra, para que nós possamos nos corrigir, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia. Quando nós falamos de saúde, nós temos que olhar no mínimo sobre 3 aspectos: saúde mental, saúde física e saúde social. Saúde física é o nosso corpo físico, nós temos que olhar pelo nosso corpo físico para que nós estejamos sãos e saudáveis, né? Saúde mental é a saúde espiritual, é a saúde psicológica, é a saúde da alma, né? É aquilo que nós temos que prezar sempre, porque nós sabemos também que um corpo mental doente ele vai transferir a doença para o corpo físico, né? Então, se o espírito está doente, ele vai transferir essa doença para o corpo físico. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso e nós precisamos nos melhorar a cada dia para que os nossos males da alma não sejam transferidos para o corpo físico. E a saúde social, né? É muito importante isso. Hoje, por exemplo, nós vivemos uma sociedade com medo, né? Nós estamos em meio de uma pandemia, de um vírus que ainda já se conhece um pouco mais sobre ele, mas ainda é um pouco desconhecido. Então nós vivemos com medo, nós vivemos uma sociedade com medo de se contaminar cada vez mais. Então, o social também, ele é muito importante que a sociedade esteja saudável. Mas para que a sociedade esteja saudável,
as pessoas que estão inseridas na sociedade, somos nós, temos que estar saudáveis. Quando nós falamos, porque o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país é ruim, quando a nossa é culpa da sociedade somos nós. Nós temos que fazer por onde melhorar a cada vez mais, né? Então, saúde mental, saúde física e saúde social são no mínimo 3 aspectos que nós temos que tomar cuidado para que nós nos mantenhamos saudáveis. Emmanuel diz ainda que saúde é a perfeita harmonia da alma. Perfeita harmonia da alma. E é muito importante isso daí. Por quê? Porque quanto mais nós nos afastamos das leis divinas, mais desarmonizados ficaremos. Quanto mais desarmonizados ficamos, mais doentes ficamos da alma e do corpo. Porque uma é consequência da outra, né? Segundo a lei divina, a saúde ela pode ser melhorada sempre. Para que nós nos tornarmos saudáveis, nós temos que praticar o amor, nós temos que praticar o bem ao próximo, nós temos que praticar justiça, caridade, misericórdia. Essa é a saúde que nós temos que buscar. Essa é a saúde que nós temos que cada vez mais privilegiar. Essa é a saúde que nós temos que buscar para nós e para as pessoas que nos cercam, né? Hoje nós vivemos no planeta Terra. Perdão. Vivemos no planeta Terra, onde lemos em vários lugares, até na própria doutrina, que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, que está transitando para um planeta em regeneração. Sendo um planeta de provas e expiações, sendo um planeta que os espíritos que aqui encarnam são espíritos que estão necessitando de reparação, será que nós podemos nos considerar sãos? Será que nós podemos nos considerar puros? Até onde nós sabemos, o único espírito que esteve encarnado nesse planeta, que é realmente um espírito puro, é Jesus. Raríssimos casos são aqueles espíritos que estão ou que estiveram encarnados por missão. Raríssimos casos são aqueles espíritos que encarnaram no planeta Terra, né? Sendo que não era tão necessário mais, né? São muito poucos casos. A média, a maioria, a grande e esmagadora maioria, são espíritos como nós, que estamos necessitando de reparo, estamos necessitando de nos reformar, estamos necessitando de reparar erros de vidas anteriores, estamos necessitando reparar erros passados. E esses erros passados pode ser ontem, não precisa nem ser uma encarnação anterior, não. Pode ser ontem, mês passado, ano passado, anos atrás, nessa encarnação mesmo, né? Então nós temos que trabalhar sempre isso, a nossa reforma íntima, para que nós nós continuemos precisando de Jesus, porque Jesus é o médico de almas, mas que nós não dependamos tanto disso, que nós tenhamos também um auxílio para Jesus. Nós temos que ajudar Jesus nos ajudar, né? Então, se eu sou um enfermo, quer dizer que eu não sou o anjo, que eu não sou puro, certo? Eu acho que isso aí nós temos que concordar, né? Que nós não somos ainda espíritos puros, obviamente, senão nós não estaríamos encarnados aqui, né? E essa proximidade com espíritos impuros, entre aspas, é que incomodava, né? Essa proximidade de Jesus, né, com espíritos puros é que incomodava tanto, né? Incomodava tanto as pessoas que se julgavam melhores do que as outras, que se julgavam de repente até puras na época, e incomodavam muito. Nesse próprio capítulo do Evangelho, no capítulo 24, dos itens 11 e 12, nós vamos encontrar o seguinte: Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e deserdados.
pois eles são os que mais necessitam de consolação. E aos cegos e aos humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos. Não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisam de nada. Então vocês veem que Jesus, ele sempre buscou as pessoas que necessitavam, mas sempre buscou também as pessoas que o buscavam, né? Por onde Jesus ia, uma multidão o perseguia, o seguia. Então, pessoas que realmente precisavam desse auxílio, né? Eram pessoas que buscavam. Então, Jesus, ele andava sempre no meio de infortunados, de doentes, de prostitutas, de ladrões, de pessoas que eram marginalizadas na sociedade, né? Ele sempre buscou isso, ele sempre foi lá, curou o paralítico, deu a visão novamente ao cego, cessou o sangramento da mulher que sangrava há anos, né? Liberou a mulher de uma execução, né? Que queriam apedrejar. Então, assim, ele buscava essas pessoas necessitadas. Por quê? Porque as pessoas o buscavam também. Então nós temos que buscar Jesus, porque sempre que nós estivermos buscando Jesus, ele vai estar lá para nos atender. Por quê? Voltando a falar, Jesus é o médico de almas. Jesus é o médico que nos traz alegria, que nos traz felicidade, que nos traz coisas boas, né? Os fariseus, por não se acharem enfermos, eles se achavam puros, obviamente. Emmanuel diz ainda que todos nós encarnados na Terra somos espíritos que estamos passando por uma terapia de cura. Então somos todos doentes em tratamento no planeta Terra. Buscando um pouquinho o nosso grandioso Paulo de Tarso, quando ele se encontra com Jesus, exatamente no caminho de Damasco, onde aquela luz imensa o cega, e Jesus pergunta para ele, por que me persegues? Paulo de Tarso diz, o que quer que eu faça? Paulo de Tarso se coloca totalmente à disposição naquele momento para Jesus, com extrema humildade, né? Pedindo, Jesus, o que quer que eu faça? Aí Jesus o orienta a entrar em Damasco, que alguém iria lá atender, né? Mas ele se colocou à disposição, porque naquele momento ele se viu como um homem pecador, como um homem impuro, como um homem que necessitava do auxílio do Mestre. Ele se colocou na disposição de alguém necessitado. E assim nós temos que estar sempre na posição de alguém que necessita. E quando nós encontramos alguém também nessa situação, nosso dever é sempre necessitar, né? Auxiliar a esses necessitados, né? Então nós temos que estar buscando ajuda e transferindo e transmitindo essa ajuda, porque nós somos medianeiros entre a espiritualidade e o plano físico. Paulo de Tarso ainda diz numa das suas cartas que o salário do pecado é a morte. Como falamos antes, nós temos que entender melhor o contexto, né? Se nós formos olhar só esse trecho, o salário do pecado é a morte, parece que Paulo de Tarso está decretando a pena de morte, né? Parece que Paulo de Tarso está dizendo que todo pecado não tem cura. E não é bem assim. De que pecado ele falava e de que morte ele falava? Ele falava da morte dos princípios. Ele falava da morte da conduta moral reta. Ele falava do desânimo, da desarmonia, do fracasso,
da falta de perdão, né? Da estagnação, né? Da falta do amor próprio e a falta do amor ao próximo. Essa era a morte do pecado, porque são os males morais que levam, perdão, a essa morte, né? A morte dos princípios, a morte da vida, a morte espiritual, né? Podemos então dizer que expiação não é castigo, certo? Expiação, temos que olhar a expiação e a prova por um outro enfoque. Não é castigo, é um processo terapêutico de cura. A expiação é um processo terapêutico de cura. Nós estamos encarnados aqui no planeta Terra num processo terapêutico de cura. E assim temos que nos enxergar e assim temos que nos aceitar, né? Doentes, necessitados de cura. E a nossa vivência nesse planeta Terra é o processo que nós vamos ter de terapia, de cura, né? Cada ensinamento de Jesus, Emmanuel ainda diz que é uma pérola, que quando você monta o colar de pérolas, ele traz o ensinamento inteiro. Mas cada pérola sozinha, ela é um ensinamento muito grande, né? Seguindo um pouco mais adiante, ainda nesse trecho de Mateus, mas não no citado no Evangelho segundo o Espiritismo, mas sim no Evangelho, lá no capítulo 9, entre os versículos 38, 35 e 38, Mateus diz o seguinte, olha: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, assim como ovelhas desgarradas do seu pastor. São pessoas que tinham se afastado de Deus, são pessoas que tinham se afastado de Jesus, são pessoas que tinham se afastado da sua própria fé. Estavam doentes, estavam enfermiças. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor que mande ceifeiros para a sua seara. Olha que convite que Jesus nos faz. Rogai ao Senhor que mande ceifeiros para a sua seara. Vamos ser esses ceifeiros. Vamos encarnar como ceifeiros. Vamos buscar essa tarefa para nós de ajudar o nosso próximo, né? Jesus nos convida. Vamos aceitar o convite dele. Vamos seguir adiante. Essa passagem de Mateus, ela é muito importante porque ela nos auxilia, né? Ela nos leva ao auxílio ao próximo. Ao mesmo tempo que nós temos que buscar auxílio para as nossas mazelas, nós temos que buscar reforço, nós temos que buscar entendimento para nos reformar intimamente, nós temos também que buscar auxiliar ao nosso próximo. Estamos encarnados no planeta Terra para nos transformar. Nós estamos encarnados nesse planeta para nos ajudar mutuamente, para nos transformar e para sermos amanhã melhores do que somos hoje. E hoje melhores do que fomos ontem. Senão não faz sentido nós estarmos aqui. Nós temos que estar sempre buscando isso. Ser amanhã pessoas melhores do que somos hoje. Senão não vale a pena. Vamos seguindo a nossa caminhada no caminho do bem. Vamos procurando ser sempre, como o próprio Evangelho cita, homens de bem. Dentro do Evangelho, dentro do cristianismo, dentro da nossa doutrina espírita, que é uma doutrina renovadora, que nos traz tanta alegria e que nos traz tantas ferramentas para sermos realmente melhores. Mas de que forma que nós vamos ser melhores? Através da lei do amor, através da lei do bem querer ao próximo, através da lei do amor
sem distinção de raça, de cor, de sexo, de poder aquisitivo, é amar a todos sem distinção. Jesus fez isso. Jesus esteve sempre junto com os necessitados, mas ele também ia na sinagoga, ele também ia pregar aos gentios, ele também ia pregar aos sacerdotes, ele também ia onde ele sempre se apresentou onde foi convidado. Assim nós também temos que ser. Assim fez Jesus, socorreu a todos os necessitados, incluindo a nós mesmos. Nós somos necessitados e Jesus não nos deixa de lado. Jesus não nos abandona. Sempre que nós falamos de Jesus é uma coisa curiosa. Nós somos sempre no passado, né? Ah, porque Jesus encarnou, Jesus esteve. Jesus está conosco. Jesus é nosso irmão. Jesus é aquele que nos ampara no nosso dia a dia. Jesus é aquele que está sempre nos carregando no colo. É aquele que está sempre, é um ombro amigo. É nosso irmão mais velho, nosso irmão mais evoluído, nosso irmão mais prendado, né? Jesus é o nosso irmão e nós temos que encarar Jesus assim, como nosso irmão. Objetivo, a nossa meta a seguir é Jesus. Jesus está aí para isso, para nos exemplificar a forma que nós devemos andar, que nós devemos seguir. E a melhor forma que nós devemos andar, voltando a falar, é colocando o amor em prática, colocando o nosso amor em prática, colocando o nosso bem-querer em prática. Nós temos que nos amar e nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que nos amar e amar a Deus. Nós temos que nos amar e amar a todos os que andam na caminhada junto conosco. Lembrando sempre que os sãos não precisam de médico, mas precisam da nossa amizade. Nós todos, em determinados momentos, nós somos sãos, nós somos enfermos, nós somos uma mescla de sãos e enfermos, porque logicamente nós não somos tão equilibrados para sermos sempre iguais. Nós temos as nossas quedas, nós temos os nossos fracassos e nós temos os nossos sucessos. Então, muitas vezes estamos alegres, muitas vezes outras estamos tristes. E para isso nós precisamos ter quem? Ao nosso lado, nossos amigos, nossos familiares, pessoas que nos querem bem e pessoas que nós queremos bem, né? Como que ele chama? O padre Fábio de Mello, ele, né, me lembrei agora, ele tem uma historinha que ele conta o poder da necessidade, né? Somos necessários uns aos outros, né? Então, nós temos que servir ao próximo, nós temos que sermos úteis sempre a todos, porque nós também vamos precisar um dia que sejam úteis conosco, que nos auxiliem, né? Então, ele conta sempre essa história, eu vi esse vídeo algumas vezes já, que ele conta que nós temos que amar o nosso próximo. Por quê? Porque nós amanhã nós vamos ser também necessitados, né? Então nós vamos ter que ter alguém que leve a nossa cadeira até o sol, mas que sobretudo que tire a cadeira do sol também depois, né? Então nós temos que ter sempre esse auxílio mútuo, né? Nós temos que auxiliar e sermos auxiliados. É para isso que estamos aqui, para exercitar esse amor ao próximo, exercitar essa conduta única com todos. Temos que ser leais com todos, nós temos que ter ética, nós temos que ter moral, né? Nós temos que estar sempre andando na linha do meio, né? Quando nós falamos de remédio, né? Remédio é o que é remediar? É retornar ao meio. Remédio, retorno ao meio. Estamos indo por caminhos não desejados. Nós vamos tomar o remédio para retornar ao meio, né?
remediando, retornando ao meio. É muito importante isso daí. E o remédio maior da nossa alma é a prece. A prece, ela nos liga aos nossos benfeitores espirituais. Ela nos liga a Jesus, ela nos liga a Deus. E a prece, ela é muito útil, né? Quando nós fazemos prece por nós e pelos nossos irmãos necessitados, quando nós fazemos vibrações, essas vibrações chegam, essas vibrações elas são eficientes, elas são eficazes. Então a prece é uma ferramenta muito importante e muito boa para que nós possamos seguir adiante com a nossa fé e, e seguindo auxiliando a nós mesmos e aos nossos irmãos. Que a luz do nosso Mestre Jesus continue nos iluminando, continue guiando os nossos passos, que nós tenhamos condições de seguir sempre a trajetória ao Pai, porque Jesus disse que um dia chegaremos ao Pai, e chegaremos sim. Chegaremos por quê? Porque nós vamos estar todos de braços dados, caminhando na mesma direção. E sempre que nós caminhamos na mesma direção, nós somos muito mais fortes. Sendo muito mais fortes, nós vamos chegar mais rápido. Então vamos trazer todos conosco. Não vamos deixar ninguém para trás. Vamos seguir adiante e vamos seguir ao caminho do nosso Pai. Que Deus nos abençoe e que Jesus continue compartilhando conosco essa luz maravilhosa. Que nós tenhamos toda uma boa noite e que nós saibamos valorizar e que nós saibamos compartilhar com todos esse amor que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando. Uma boa noite a todos.